Bom, gente, bom dia. Ari Pereira novamente. Hoje, aqui nesse terceiro e último vídeo da série Produção de mudas de coentro usando semeadora, eu vou falar um pouco rapidamente sobre a semeadora. Primeiramente, material utilizado. O material utilizado para fazer essa semeadora foi uma chapa de acrílico de 3 milímetros de espessura. Semeadora. Bom, tamanho da semeadora. O tamanho da semeadora ele varia em função do tamanho da bandeja que você vai utilizar. No meu caso, esta semeadora foi feita para a bandeja JKS de 162 células, 31 ml. Diâmetro do furo. O diâmetro desse furo aqui é 15 milímetros, ou seja, com esse diâmetro eu consigo colocar em cada célula em torno de 20 sementes. Isso para mim é o ideal. Depois de vários experimentos, testando o tamanho de bandeja, testando quantidade de sementes, cheguei a esse denominador comum aqui, que é 20 sementes por célula na bandeja JKS de 162 células. Tá? Detalhe importante. Essa chapa de 3 milímetros que é usada para fazer, na verdade, são duas chapas, né, coladas com cola de sapateiro. Na verdade, essa chapa aqui, ela tem 6 milímetros, né, já que são duas chapas de 3 milímetros coladas, ok? Vamos falar um pouco só sobre a dimensão aqui, olha só. O comprimento dela, 41 centímetros. Largura, logicamente que a largura é a largura da bandeja, dá 33 centímetros e meio, tá? Então ela encaixa certinho aqui para semear esta bandeja. Logicamente, se eu mudar o tamanho da bandeja, eu vou mudar o tamanho da semeadora, tá ok? Detalhe importante, né? Sempre deixar esse espaço aqui, ó. Esse espaço aqui tem mais ou menos uns 7 centímetros e meio. É o espaço que não tem furação, né? Esse espaço aqui é onde fica armazenado o excesso de semente, tá? Então essa semeadora ela é constituída de duas partes. A segunda parte também são duas chapas coladas. Essa é a parte que fica por baixo, né? Coloco a semente, espalho, encaixo, né? E tiro, tá? Então são partes separadas, né? Eu prefiro trabalhar assim. Tem gente que coloca um trilhozinho aqui para encaixar embaixo, mas eu não acho necessidade, tá ok, gente? Outra coisa importante são essas laterais aqui. Essas laterais são feitas de réguas de madeira, né? Elas têm 3 centímetros de altura e 1 centímetro de espessura, tá? Essa altura aqui está excelente, 3 centímetros. A espessura aí vai depender do tamanho da sua bandeja. Aqui eu usei 1 centímetro, né, para não poder cobrir o orifício aqui, tá ok? Outra coisa importantíssima é em relação na hora de furar, de fazer esses orifícios, né? Utilize uma boa furadeira. Eu recomendo uma furadeira de bancada, tá? Logicamente que para marcar esses orifícios você vai usar a própria bandeja como gabarito, né? Corta a chapa, coloca embaixo. Aí você pode usar uma punção. Eu usei uma chavezinha aqui bem afiada. Aí vai marcando o local onde vai ser feito os orifícios, ok? Marcou, aí você vai fazer esses orifícios em 3 etapas. Primeiro você usa uma broca pequena. No meu caso, eu furei primeiramente com uma broca de 5 milímetros, depois uma broca de 10 e por último uma broca de 15 milímetros, tá? Lembrando que esse orifício aqui tem 15 milímetros de diâmetro, capacidade para 20 sementes em média, ok? Rapidamente sobre o furador, para o vídeo não ficar longo aí. Bom, o furador é uma chapa de madeira, né, onde eu tenho pinos de madeira emparafusados. Todos esses pinos são emparafusados, né? Esses pinos foram feitos de cabos de vassoura. Eles têm 17 milímetros de comprimento, ok? 17 milímetros de comprimento. Então eles foram torneados um a um, né? Usei uma lixadeira de bancada e fui torneando um por um. E torneava, cortava, torneava, cortava, torneava, cortava. Eles têm 17 milímetros, ok? Quando eu for emparafusar, eu passava a cola aqui por baixo do pino
e meti o parafuso aqui por cima, tá? Observe que o parafuso não aparece porque por cima dos parafusos eu apliquei uma camada de resina de poliéster, ok? Voltando aqui, comprimento dos pinos 17 milímetros. Como eu tenho uma camada de poliéster de 2 milímetros aqui embaixo também, essa camada aqui é de mais ou menos 2 milímetros, o pino ficou com 15 milímetros, né? 17 menos 2, 15. Ou seja, a profundidade dos orifícios na célula tem 15 milímetros. Ok, gente? Então, basicamente é isso, né? Fico à disposição aí. Se alguém tiver alguma dúvida, é só chamar aí no comentário que a gente tenta, na medida do possível, responder. Ok, gente? Obrigado. Forte abraço.